Olá, galerinha, bem-vindo ao canal do Professor Ranieri Andrade. Na aula de hoje nós vamos falar sobre indução eletromagnética, especificamente a lei de Lenz. Lenz tentou resolver um problema de Faraday. Após estudar todos os casos de aparecimento da fenda induzida, Faraday concluiu que toda vez que o fluxo magnético através de um circuito varia, pessoal, pode existir fluxo magnético, tudo bem, mas o que faz com que surja essa força eletromotriz é a variação desse fluxo magnético. Então, isso é extremamente importante. Surge nesse circuito uma fenda induzida. Então, Lenz definiu, surgiu a fenda induzida, força eletromotriz. Se o circuito estiver fechado, surge uma corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela tem a característica definida por Lenz, em que o sentido da corrente induzida é tal que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhes deu origem. Olha que lindo, cara. Para você, está aparecendo aí uma imagem. Essa imagem é a representação de um ímã. Esse ímã está se aproximando de uma espira. Como ele está se aproximando, esse efeito de se aproximar faz com que o fluxo magnético varie. Esse fluxo magnético vai criar uma força eletromotriz aqui, na extremidade da espira. Essa força eletromotriz, como o circuito está fechado, cria uma corrente elétrica. Essa aqui é a corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica induzida, ela causa efeitos que se opõem ao que ele criou. Olha como é massa. Da experiência de Oersted, foi definido que se tiver corrente elétrica tem campo magnético. Então essa corrente elétrica induzida, ela vai criar um campo magnético e o efeito desse campo magnético tem que se opor ao efeito do ímã. Então se aqui é norte está se aproximando, aqui tem que ser norte, justamente para repelir o ímã, para se opor. Pela regra da mão direita, né? Então você tem aqui o polegar nesse sentido e os demais dedos nesse sentido, indicando o sentido dessa corrente elétrica, ok? Se o ímã estiver se afastando, né, mesma maneira, polo norte, virado para a espira, só que agora ele está se afastando, está se distanciando. Então, o efeito dessa corrente elétrica vai se opor ao efeito do ímã. Então, para se opor tem que ser sul, justamente para atrair. Pela regra da mão direita, né, o polegar está aqui entrando, então a corrente elétrica está nesse sentido. Só vale se for com a mão direita, certo, pessoal? Essa regrinha de definir o sentido do campo, sentido da corrente. Apagar aqui, melhorar aqui essa imagem. Então você tem aqui, ó, o polegar. O polegar está entrando na espira e os demais dedos indicam o sentido da corrente. Tudo bem? Então tá aí as definições da lei de Lenz, né? Na próxima aula nós vamos explicar um pouco melhor sobre a lei de Faraday. Vamos para a resolução de exercício, tá bom? Olha como é interessante. Mais uma vez eu reafirmo que esses exercícios eles foram aplicados para os alunos de uma escola do município de Massapê, né? Escola de Educação Profissional do Estado de Ceará, Francisca Nelita Carneiro Albuquerque. Então, os alunos aí das segundas séries, né? Segundo informática, segundo eletromecânica, segundo agropecuária e segundo finanças, um forte abraço para todos vocês. Podem estar corrigindo estes exercícios por essa aula. Mas assim, a questão fala que na figura mostra uma lâmpada, que se mantém acesa graças à tensão constante fornecida por uma bateria. O fio que as liga forma uma espira na qual um ímã é rapidamente inserido.
Então, a gente tem aqui a lâmpada, uma bateria, a espira e o ímã, né? Então, essa bateria aqui ela vai criar uma corrente elétrica nesse sentido. Aqui o sentido da corrente do ímã, então ela vem por aqui. Então, essa corrente elétrica aqui tem esse sentido, para a gente compreender melhor. A corrente elétrica da bateria, certo? Que é a setinha indicando a corrente elétrica da bateria. É correto dizer que durante o intervalo de tempo que o ímã percorre a espira, o brilho da lâmpada, esse brilho da lâmpada ele vai ser proporcionado pela corrente elétrica. Já existe uma corrente elétrica, só que o efeito de aproximar o ímã da espira vai criar uma outra corrente elétrica que é chamada de corrente elétrica induzida. Então essa corrente elétrica ela pode ajudar a corrente elétrica da bateria ou ela pode atrapalhar. É isso que a gente quer saber. A letra A descarta, né? A letra A está dizendo aqui que ela não sofre alteração. Isso não é verdade. Se o fluxo magnético variar, vai existir alteração na corrente elétrica, sim. A letra B diz o seguinte, ó, diminui se o polo norte do ímã é em A. Então vamos ver como é que fica. Ele está dizendo que o polo norte do ímã vai ser em A. Está se aproximando. A corrente elétrica cria um efeito de oposição. Então aqui também vai ser norte. Opa! Se aqui na espira é norte, então o sentido da corrente elétrica é esse aqui, ó. Corrente elétrica induzida, né? Se a corrente elétrica criada pela bateria está descendo, a corrente elétrica criada pelo ímã, pela aproximação do ímã, sobe. Então ela se opõe. A oposição dessa corrente faz a corrente elétrica aqui na lâmpada diminuir, fazendo com que o seu brilho diminua. Opa, encontramos a opção correta, letra B. Ok? Tudo bem, Raniel. E a letra C? A letra C diz que diminui se o polo sul do ímã é em A. Então vamos apagar aqui esses desenhos, né? Vamos supor que o polo sul do ímã é em A. Então aqui vai ser sul, está se aproximando, tem que se opor. Então aqui é sul. Pela regra da mão direita, se aqui é sul, o campo magnético está entrando. Então a corrente elétrica, ela está, pela regra da mão direita, ela está descendo aqui também, né? Estaria, na verdade, se esse fosse o caso. Então ela contribuiria com a corrente elétrica da bateria, então o brilho da lâmpada não iria diminuir, o brilho da lâmpada iria aumentar. E a letra D, ela diz diminui para qualquer polo do ímã. Então a opção correta aí é a letra B. Tudo bem assim? Tranquilo? Vamos prosseguir. Na figura estão representados um anel condutor e um ímã próximo a ela. As afirmações seguintes se referem à situação representada. Verifique se elas são verdadeiras ou falsas. Então, você tem aqui um anel e um ímã, certo? Polo sul, polo norte. A afirmativa 1 diz o seguinte, ó, o sentido da corrente induzida dependerá do movimento de aproximação e afastamento entre o anel e o ímã. Claro, a gente viu na outra questão que o movimento de aproximação ou afastamento é o que faz a alteração no sentido da corrente. Então essa afirmativa aqui ela é verdadeira. Afirmativa 2 diz assim, ó, se houver movimento relativo entre o anel e o ímã, ocorrerá variação de fluxo, né? O fluxo varia se existir movimento relativo através do anel e também da corrente induzida. Opa, claro que sim, né? Se variar o fluxo, varia a corrente. Aliás, cria-se uma corrente, varia a corrente, cria-se uma força eletromotriz. Então, uma coisa depende da outra. Uma grandeza depende da outra. Então, essa aqui também é verdadeira, essa afirmativa.
Afirmativa 3 diz o seguinte, ó, se não houver movimento relativo entre o anel e o ímã, ocorrerá fluxo magnético. É certo. Mesmo que não exista movimento, vai existir fluxo magnético. Contudo, não ocorrerá corrente induzida. Verdadeiro. Pode existir fluxo magnético, mas o que faz surgir essa corrente induzida é a variação desse fluxo. Então, ele precisa variar. Se não está se movendo, não está variando. Essa afirmativa aqui, ela também é verdadeira. E o item 4 diz o seguinte, a corrente induzida independe. Isso aqui é uma oposição da afirmativa 1, né? Independe do movimento de aproximação e afastamento entre o anel e o ímã. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Então, a gente fica aí com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza, pessoal? Show de bola! Então, aqui a gente finaliza nossa aula sobre a lei de Lenz. Espero que todos vocês tenham compreendido. Um forte abraço. Se você gostou da aula, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam estar tendo acesso aos conteúdos. Ok? Ative o sininho para que sempre que um vídeo novo for postado, você receba a notificação. Show!